Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouquinho de transformação digital ou quais conceitos aí que a gente precisa ter em mente se a gente for aí prestar algum concurso, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai fazer uma introdução, falar o que é esse conceito, como é que ele se divide, como é que chegamos na transformação digital, falar das tecnologias digitais e dos imperativos estratégicos. Então, primeira coisa, o conceito. Então vamos lá, o que é, ou como é que surge essa ideia de tecnologia e transformação digital? Então, com o uso de muita tecnologia, as pessoas elas estão se conectando mais, né? Existe uma questão de conectividade entre as pessoas e os objetos. Então, se existe uma conectividade cada vez maior, a ideia é usar essa conectividade cada vez maior para poder fazer a vida das pessoas mais fácil e para poder também usar essas tecnologias para a produção de bens e serviços, né? Gerando aí valor através das ações das empresas. Então, essa utilização de tecnologias para criar um modelo de negócio em que as pessoas se conectem, para criar um modelo de negócio em que as pessoas conseguem trabalhar com seus objetos, com seus trabalhos de uma forma mais conectada e mais fácil, poderemos nos levar para o lado de transformação digital. Dito isso, a gente precisa ter em mente três conceitos importantes para a gente poder pensar, né? Esses três conceitos seriam os estágios de transformação digital. Então, como é que a gente chega, né? Como é que a gente vai chegando, como é que a empresa vai chegar? Primeira questão aqui é a digitização. Então, o que é digitização? E ela é muito comum fazer uma confusão entre digitização com digitalização. Então, digitização é uma informação que ela foi feita de forma analógica, ela continua sendo feita de forma analógica, mas eu vou lá e eu consigo transformar isso para um formato digital. Então, um exemplo que eu coloquei em QR Code para um documento escaneado. Então, uma ata de um documento escaneado foi preenchida, foi digitada, foi impressa, foi assinada a caneta. Quando eu passo esse documento para um sistema através de uma questão de digitalização, de um scanner, eu estou apenas digitizando esse processo. Ele está se tornando digital, mas ainda não tenho a questão da digitalização, que é a questão da integração. O que nos leva à digitalização. A digitalização ela entra transformando um processo que era analógico, agora ele passa a ser digital. Então, em vez de eu fazer uma ata e eu ter que imprimir e a pessoa assinar a caneta, aqui a gente já tem um QR Code que nos leva a um documento que foi feito completamente digital. Então, as pessoas entram, assinam digitalmente, trabalham com assinatura digital, trabalham com certificado digital, né? Então, o processo passa a ser digitalizado, né? O processo passa a ser digital, não apenas aquele documento, aquele módulo entrando num processo, porque a digitização é um documento que é analógico, faça ele virar digital, mas o processo permanece analógico. Aqui não, porque o processo vira digitalizado, o processo já é digital, mas a estrutura da empresa ainda não integrou totalmente, ainda tem coisas em que ela faz ainda tem coisas que ela tem que fazer de forma analógica, a estrutura permanece uma estrutura mais definida como antes. Quando ela chega numa estrutura em que ela é digital, em que os processos são digitais, em que a estrutura de conexão é digital, em que tudo que é feito lá dentro é digital, daí nós temos a transformação digital. Quando uma empresa deixa de ser uma empresa no formato mais analógico e passa a ser uma empresa no formato digital. Aqui eu tenho um exemplo clássico, tá? Do Nubank e do Itaú. Então, assim, ó, o Nubank é um banco que já nasce na questão da transformação digital. Ele já nasce completamente digital. As agências são digitais, os processos são digitais, a comunicação com os atendentes são digitais através do chat, do e-mail, do telefone. E o Itaú, um banco bem tradicional, que ele passou pelo processo aí de digitalização. Alguns processos dele já existem ali online, alguns ainda tem que ir na agência para poder fazer isso. Percebendo isso, o Itaú foi lá e criou o banco IT, que é um banco do Itaú completamente digital. Então aí um passo a transformação digital do Itaú, tá? Dito isso, quais são os estágios? Então a gente começa quando a empresa tem um estágio inconsciente. A empresa não oferece nada digital, não percebe que tem necessidade de oferecer. Ela está assim vivendo a vida dela como sempre viveu, né? Mantendo o status quo, assim. Sempre trabalhei com dinheiro, nunca trabalhei com questão de Pix, não vou colocar, não preciso. Nunca coloquei cartão, não preciso colocar. Então é uma questão de inconsciência. Em algum momento ela começa a ter um estágio de digitalização conceitual, do tipo, pá, mas estou perdendo muito cliente por não ter aqui o pagamento por Pix ou por cartão. Então eu vou lá e eu insiro esse pagamento por Pix ou por cartão. É uma estratégia de digitalização conceitual. Já tem um conceito, já sei que é a necessidade.
E aí entra a questão do definido, quando aí ela começa a tomar algumas atitudes a partir daquilo ali, ela começa a organizar algumas atitudes internamente, ela começa a ter uma cultura do pensamento digital, essa cultura começa a se enraizar, começa a entrar na organização. Quando a gente tem um estágio de digitalização integrado, a estrutura do processo começa a aparecer já na organização. Então, os processos estão deixando de ser analógicos e já começam a se tornar mais digitais, né? Essa estratégia já está bem clara dentro da organização, está sendo implementada nos produtos, nos processos. As coisas já passam a ser digitais, mas eu ainda tenho aquele resquício ali bem analógico, né? E aí quando eu chego no estágio de digitalização transformado, ou seja, transformação digital, a empresa digitou, remodelou seus processos e agora ela opera efetivamente na transformação digital, opera oficialmente digitalmente, tá? Dito isso, quais são as tecnologias aí que, por causa delas, a gente está passando por um processo de transformação digital e por meio delas também a gente está passando por um processo de transformação digital? A primeira delas é a IoT, né? A internet das coisas. Então, assim, essa conectividade imensa que tem de coisas, pessoas, a internet conectando artefatos, objetos. Então, é a internet das coisas, né? Uma internet inteligente funcionando de forma inteligente. É muito comum, assim, aquelas pré-conexões que tu faz, uma casa conectada com a internet das coisas, tu entra num cômodo, ele acende a luz, tu sai, ele já apaga, tu entra num cômodo em tal horário, já sabe que tem que fazer alguma coisa, ligar uma TV, passar um café. Então, a internet das coisas, né? Computação em nuvem, cloud computing, que a gente já está acostumado, né, a usar as coisas na nuvem, mas tipo Google Drive, OneDrive, esse sistema de armazenamento, mas indo além, esse modelo onde as coisas acontecem na nuvem, elas não acontecem mais no artefato físico, no computador, elas acontecem na nuvem, as coisas estão lá, né? Tudo por meio da internet. A automação robótica de processos, então, quando tu substitui uma questão mais humana, mais analógica por um processo mais robótico, né? Aqui é a lógica do robozinho atendendo, do robozinho direcionando algumas ações, a ligação pelo robozinho, que tem a voz ali humana, mas é o robozinho que está direcionando, né? A partir da resposta ele consegue ouvir o que a pessoa precisa, direcionar para algum outro áudio, ou então o chatbot ali, a questão da conversa. O Big Data, né, o Big Data, na realidade, é esse grande armazém de dados, né, esse monte de dados conectados, estruturados, a lógica aí dos warehouse, né, então um monte de dados conectados que podem ser aí analisados através aí de um data mining, por exemplo. Então tu vai ter as análises de dados a partir desse grande conjunto de dados. Inteligência artificial, né, que é isso aí até um pouco assustador, que tem a foto do Papa com esse casaco, viralizou, né, feita a inteligência artificial, ou seja, a internet trabalhando de forma inteligente, né, percebendo padrões, redesenhando padrões e fazendo coisas a partir de comandos, né. Então, a inteligência artificial, a capacidade da máquina de se adaptar, compreender e gerar coisas a partir da interação humana, né. Dispositivos móveis, então, desde a questão do smartphone, do tablet, o wearable, que é o usável, né? O óculos é um wearable, um óculos digital é um wearable, um relógio digital, um wearable. Então, a lógica aí de tu ter essa questão que a tecnologia antes ela era dentro do computador, ou um artefato muito grande, agora ela é móvel, ela é digital, ela é fácil de ser levada adiante, né? As mídias sociais, não dá para imaginar um processo de transformação digital sem essa comunicação das pessoas digitalmente, através da mídia social, ou da empresa com as pessoas, das pessoas com a empresa através das mídias sociais. Eu coloquei as logomarcas de algumas redes, né? O LinkedIn, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, que agora já é o X, né? Já mudou. O Pinterest, que nem está se usado. Acho que o Snap nem se usa mais. Facebook, YouTube e tantas outras que estão surgindo todos os dias, né? Imperativos estratégicos da transformação digital. O que eu tenho que ter em mente quando eu estou pensando a transformação digital? Primeiro que eu tenho que saber que recursos digitais eu vou utilizar e como que vão ser esses recursos digitais. Então eu preciso ter bem claro quais são os meus ativos digitais, de que forma eu vou articular esses ativos digitais através da minha agilidade, qual é a capacidade que eu tenho de utilização da rede digital e também de dados, né, do armazenamento, utilização de dados. Uma outra questão é a estrutura organizacional, então entender a estrutura da organização para poder redesenhar, repensar, replanejar esse processo a partir daquilo que for necessário, né? Então uma empresa que é muito hierarquizada, às vezes ela demora mais, ela tem uma dificuldade maior de conseguir fazer uma transformação digital.
enquanto que tu tem uma empresa mais horizontalizada, as pessoas têm uma relação mais livre, tu consegue fazer um redesenho melhor. Então, entender como é que funcionam as tuas unidades de negócio, como é que tu tem a forma ágil na questão organizacional, né, redesenho, se o mercado exige algo, tu consegue redesenhar, e as áreas funcionais digitais, então áreas em que tu já tem essa questão digital funcionando, acontecendo, para tu poder trabalhar de forma integrada. Ter bem claro uma estratégia de crescimento digital, então o que eu quero fazer, como eu quero fazer, de que forma eu chego lá, né? E ter métricas e metas, tá? Para a questão digital. Então é muito importante a gente pensar essa questão de metas e métricas assim, ó. A meta vai sempre ser esse objetivo que eu quero alcançar, mas ele é mais subjetivo, ele é mais qualitativo. E a métrica vai ser a medida específica para quantificar o desempenho desse objetivo que eu estou querendo chegar. Então, exemplo, eu quero ser o banco mais digital do Brasil em 10 anos. Aí as métricas. Em um ano, quantos por cento eu consegui atingir de digitalização? Em 2, em 3? Comparação com outros bancos. Então, métrica sempre no sentido quantitativo e meta no sentido qualitativo, subjetivo. Métrica bem objetivo. Dito isso, a gente fecha aí a nossa aula, tá? Falamos aí do conceito das tecnologias digitais e dos imperativos. Aqui eu deixo as referências que a gente utilizou o livro do professor Daniela Baglia, Transformação Digital dos Negócios. Aí um pouquinho da dissertação do professor Paulo André... desculpa, um pouquinho da monografia do Paulo André Silva e um artigo aí do VRF, né, Digital Transformation. Quem quiser aí tomar alguma dúvida, conversar comigo, vai ser um prazer, tá? Tô à disposição aí pelo QR Code, tá bom? Valeu, então, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.